Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, meu nome é Giovanna. Este podcast Café Sicilia leva 10 minutos que dedico a vocês em tópicos que acho interessantes e de alguma forma relacionados a minha ilha, a Sicilia. Eu moro na sua parte oriental, em Catania. Que cosa entendeis por uma nação, senhor ministro? E amassa dos infelizes. Plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos do pau branco. Cultivamos a videira, mas não bebemos o vinho. Criamos os animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vos nos aconselhais a não abandonar a nossa pátria. Mas é uma pátria a terra em que não se consegue viver do próprio trabalho? Essa foi a risposta de um imigrante italiano, um ministro italiano. A partir de 1870, ocorreram várias ondas migratórias de italianos no Brasil. Os grupos que chegaram lá eram compostos principalmente por refugiados políticos. Não sei se vocês o conhecem, por exemplo, um certo Giuseppe Garibaldi. Prisioneiros do Reino das Duas Sicílias para colonizar terras e trabalhadores do Reino da Sardenha, chegados para a construção de estradas na cidade de Rio de Janeiro e a primeira ferrovia brasileira entre esta cidade e Petrópolis. A partir do final do século XIX e o início do século XX, os italianos representavam o 60% dos imigrantes no Brasil. Os números diminuíram depois da denúncia do Estado italiano relativa às condições em que trabalhavam os compatriotas considerados de escravos brancos. A Lei do Ventre Livre, di fatto editada em 1871, libertou da escravidão crianças nascidas de pais escravos, mas de fato, após a abolição da escravidão, os imigrantes, inclusive os italianos, ocuparam o lugar dos escravos nas plantações de café. Inicialmente, os imigrantes eram italianos do norte, famílias camponesas com baixo nível de alfabetização, naturais das cidades de Vicenza, Belluno, Treviso, Padova e Verona. Posteriormente, chegaram também italianos do sul da Itália, que, ao contrário dos primeiros, escolheram ambientes urbanos como local de trabalho e residência. No Rio de Janeiro, residiam em casas coletivas, chamadas de cortiços. Eram grupos de casas de vários andares, em torno de um estreito pátio interno, com péssimas condições de higiene, quartos quentes, pequenos e escuros, espaços de promiscuidade, fedorentos. Pagavam-se aluguéis elevados, correspondentes a um quarto do salário de um trabalhador. Exemplos de coragem, força e tenacidade, os italianos têm contribuído para tornar o Brasil um país grande. Entre os migrantes italianos, não muitos na verdade, que tiveram sucesso, podemos falar da história do Conde Matarazzo. Chegando no Brasil em 1871, já vinha de uma família de classe média. O Conde Matarazzo trouxe algum dinheiro já com uma ideia clara do negócio que começaria no Novo Mundo. Para isso obteve o apoio di banqueiros ingleses e ele próprio atuou como banqueiro encarregado de transferir as remessas de outros migrantes italianos para a Itália. Sua imagem de imigrante de sucesso também é marcada por aspectos esportivos, pois foi ele quem doou o terreno onde foi costruído o estádio di futebol Palestra Itália, que em 1942, devido à Segunda Guerra Mundial, passou a se chamar Società Sportiva Palmeiras. Há conexões entre Palmeiras, a italianidade e expressões idiomáticas que são usadas ainda hoje. Vamos ouvir o Custódio sobre isso. O Palmeiras, clube de futebol, é um dos maiores marcos da imigração italiana no Brasil. Nascido em 1914 como Palestra Itália, ele é a esquadra com mais escudetos nacionais no país que tem mais escudetos mundiais. Mas ele tem um DNA italiano, então o Palmeiras vive há 106 anos em efervescência política interna. Em uma dessas disputas internas na década de 60, houve uma reunião de diretoria que começou à tarde, a portas fechadas, e parecia que nunca ia acabar. Lá pela meia-noite chegaram pizzas, muitas pizzas, que os diretores comeram lá trancados e depois saíram, aparentemente em paz.
um repórter de rádio, Milton Peruzzi, ele mesmo um descendente italiano, estava de plantão na porta desde o início da reunião. Aí ele entrou no ar com a seguinte manchete: confusão do Palmeiras termina em pizza. Este termo terminar em pizza virou desde então parte do vocabulário diário do brasileiro para designar situações em que grandes mudanças são absolutamente necessárias, mas depois de muito esforço e luta, tudo termina exatamente como começou. Eu me pergunto se isso também é uma herança italiana. Se quiser saber mais sobre isso, leia o belo livro ilustrado Alma, a história da arena esportiva mais antiga do país, do Custódio e do Fernandes. Conhecer a história do sítio onde houve o primeiro jogo oficial do futebol brasileiro merece. As fontes dos meus relatos são Italiani in Brasile 2008, rapporto del Ministero Affari Esteri italiano, e a tesi di graduazione con il titolo L'immigrazione e l'imprenditoria italiana in Brasile, ieri e oggi, da Deborah Bonato. Entre os imigrantes no Brasil, também havia muitos sicilianos. É o caso do Salvatore Saggio, que chegou em 1955 para trabalhar. Si appassionò por esta terra e costituì una bella famiglia. A figlia Elena, essendo uma boa siciliana da segunda geração, gentilmente respondeu a algumas das minhas perguntas. Pedi a ela que me contasse uma anedota engraçada que seu pai costumava contar. Também me intriga saber o quanto de siciliano Elena conseguiu manter na sua família. Por fim, perguntei se ela ainda prepara pratos típicos da Sicília. E ela respondeu assim: Olá, me chamo Elena Saggio. Sou filha de Salvatore Saggio, imigrante siciliano, que nasceu em 1933 e veio para o Brasil em 1955. Ele veio para o Brasil para trabalhar com seu irmão, Francesco Saggio, e juntos fundaram uma fábrica de calçados na Rua Augusta, uma rua boêmia e famosa da cidade de São Paulo. Meu papá já faleceu, mas suas histórias continuam muito vivas em nossos almoços de domingo. Meu papá contava para nós que durante a Segunda Guerra, acredito que na época ele deveria ter uns 8 anos, ele ficava na fila para receber alimentos que os alemães davam para o povo italiano. E que para pegar mais alimentos, ele trocava de roupa, colocava um boné e ficava novamente na fila. Outra história que ele sempre contava tinha relação com a viagem de navio que ele fez da Itália para o Brasil. Ele nos contava que os viajantes europeus faziam competição para ver quem conseguia comer mais, e que ele se dava muito bem nestas competições. Como uma boa filha de italianos, tenho o hábito de falar com as mãos e de reunir minha família na hora do almoço, para contar histórias e para comer comida muito gostosa. Gosto de cozinhar e tenho várias recordações de pratos que meu pai fazia e que até hoje eu preparo para minha família. Um exemplo é o espaguete com tinta de lula. Tem uma torta salgada com brócolis, azeitona, alite e parmesão, que os sicilianos chamam de cudurone. Sempre tem na geladeira um molho pesto caseiro. Tchau! Mizzica, spaghetti col nero di seppia, o meu prato preferido. Cozinhar spaghetti é muito fácil. Vamos preparar o molho. Numa panela aqueçam o azeite com dente de alho. Logo que esteja dourado, retirem e despegem as lulas. Misturi continuamente. Na nossa família costumamos adicionar uma ponta de colher de extrato de tomate. Depois ponham vinho branco e deixem evaporar completamente, por alguns minutos. Um pouco de água e coloquem tampa na panela. Deixem cozinhar por 30 minutos, a fogo muito baixo. Adicionem uma pitada de sal. Em seguida, despejem os sacos de tinta na panela. Com a ajuda de uma colher, quebrem os sacos, pressionando. Entretanto, o spaghetti vai ser cozido. Escorram-no diretamente para a panela com as lulas
e depois temperem com salsa fresca piccata. Misturam una ultima vez e sirvam immediatamente. Os seus spaghetti al nero di seppia e sta una mesa. Esse episódio chegou até o fim, mas ainda eu tenho muito a lhes contar. Se gostaram de me ouvir, continuem acompanhando os próximos episódios. A música que vocês ouviram no início e vai ouvir no final deste episódio foi realizzata specificamente para este episódio e é chamada de A Terra do Brasil, di Andrea Giglio e Osana Pia. Eu agradeço calorosamente. Arrivederci!